todo mundo ajudava, né? Tinha alguns... Era um negócio familiar. Era um negócio familiar, eles foram vindo, tinham outras atividades, mas à noite todo mundo ajudava. E né? era um escritório central que cuidava da parte de compras, venda? Ah, cara, o escritório era o carro, Ah, depois era um escritorinho dentro do nosso apartamento, porque era muito... Cara, não vou dizer artesanato, mas assim, era uma coisa muito familiar mesmo, e naquela época você não tinha nem internet, né? Cara, mas como que você conseguia, por exemplo... Não, na internet já tinha em 2001. É que a gente não tinha Não ainda o tinha hábito acesso, não tinha um hábito, né? Você não é. fazia pedido, era só telefone. Cara, mas aí eu fico me perguntando como que as lojas eram lucrativas, né? Naquela época. Pô, como que você faz eficiência? Compra farinha para uma, farinha para outra, os insumos Os todos. insumos normalmente eram parecidos, Facundo. Normalmente eles eram os mesmos. A gente mudava a massa. A massa era aquela questão, era a mão do pizzaiolo. Então, eu adorava a massa do cara da Moca. Ou do Alexandre, que é o Piauí. Ele trabalha com a gente até hoje, desde a primeira pizzaria. E eu Ele é o adorava. Master Pizzaiolo. Ele é mais que um pizzaiolo, ele é um amigo, né? Ah, Eu tenho um pizzaiolo e um motoboy, o Alexandre e o Roberto, que é o Macarrão, que é o motoboy, que estão desde o primeiro dia. e o que fazia a diferença da A massa? mão do cara, né? Porque não tinha padrão. A gente tinha aquela massa, você comprava a pizzaria com a massa. Não sei se você se lembra disso, mas, pô, aqui mudou o pizzaiolo, puta, destruiu a massa, não tá igual a pizza. Era muito assim, né? Era a mão do cara, era a maestria do cara. Era maestria, mas na hora de bater, na hora Na hora de de botar bater. mais Até água, porque não tinha nem maceira. Em 2001 batia um numa balde assim. batedeira, Depois assim. a batedeira, eu acho que a primeira foi em 2003, 2004, uma maceira, uma batedeira de massa. Mas mesmo na batedeira tinha a mão do cara. Hoje, não é como hoje, que a gente tem longa fermentação. Então a gente trouxe um processo para dentro do negócio, mas isso em 2016. Apesar que nós tínhamos uma receita só de massa. Mas hoje tem muito mais processo. Naquela época, você perdia o pizzaiolo, você perdia o coração do negócio. Então, os pizzaiolos eram peso de ouro, né? Eu já vi pizzarias quebrarem porque o pizzaiolo saiu. Amigos meus. E os pizzaiolos eram bem remunerados? Eram bem remunerados. Eles saíam de uma pizzaria. Era hábito, por exemplo, alguém vai abrir uma Sim, pizzaria, roubar a pizzaria de outro. normal. Era igual padeiro antigamente. A mesma coisa de padeiro. Padeiro bom, aqui ganha 2, aqui vai ganhar 3. Então, muito mais complexo, né? A gestão disso, muito mais... Era mais simples porque você não tinha muito, né? Hoje você tem que se preocupar. Hoje, como é que a gente vende pizza? Você tem rede social, você tem parceria, você tem brand, você tem iFood, você tem 99, você tem aplicativo próprio, tem cardápio digital, você tem tudo, né? Antigamente era isso, né? Mas você tinha uma competição muito mais, já, sei lá, pelo menos uns 30 pizzaiolo meus saíram para montar a pizzaria. Sabe quantos deram certo? Nenhum. Os 3. 3. Os 3 que não... Porque o pizzaiolo achava que ele era o coração do negócio, que ser dono de pizzaria era só uma boa pizza. E mesmo lá atrás, mesmo com as margens que eram muito maiores, não era só isso. Então, normalmente eles quebravam. Os que saíam meio assim, largava na mão, vou montar do lado, esses não davam certo. Eu tenho um case que eu ajudei muito, a pizzaiolos que saíram que estão muito bem. Alguns estão bem ricos, assim, sabe? Tem pizzaria em São Paulo, tem outros que tem no Nordeste, mas foi quem se preparou melhor, né? Então, tinha esse desafio, né? O que é o segredo por trás da pizza? Se não é a pizza, qual que é o segredo da pizzaria? A gestão? O que Hoje é? Não, naquela época. Cara, naquela época, eu acho que era o produto. O Era produto, produto. E eu acho que você também, por mais que nós não tínhamos muitas ferramentas, mas até uma forma de você fazer uma parceria, eu sempre gostei muito disso. Isso aí de levar um porteiro para jantar era disruptivo, né, naquela época. Era simples, mas fazer uma parceria com banca de jornal. Eu dava sacolinha para os caras, para o cara dar entregar o jornal para o cliente da banca, ou a revista com o cardápio dentro. Ou eu fazia muito parceria com Lava Rápido também, que tinha isso. Então, com loja de água mineral. Até comprei depois umas lojas de água só para divulgar as pizzarias. Porque você chegava na casa do cliente, você fazia, sei lá, o suporte da água mineral lá, aquele negocinho lá, tipo uma toalhinha com a marca da pizzaria. Então, assim, acho que o produto importava muito porque era muito boca a boca, né? O atendimento, obviamente, fazia muito sentido porque era 100% telefone ou takeaway ou retirada, mas o boca a boca importava muito, então aí seu produto era muito importante, né? O produto, não que hoje não seja, mas hoje se você me perguntar quem ganha o jogo,
o melhor produto ou a melhor marca com melhor velocidade no delivery. Melhor marca e melhor velocidade. E melhor gestão. E gestão hoje é imprescindível, né? Então, porque as margens são muito menores também, as né? margens, tipo assim, elas estão um pouco da margem ficar com os cartões, outras margens com os aplicativos parceiros, né? Porque não tinha isso. Então, hoje os aplicativos, eles tracionam muito a venda, mas ao mesmo tempo eles ficam com boa parte, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta, cara. Quando você está entrando nesse jogo do virtual, quando você está dentro desse mundo digital, onde o delivery hoje faz grande parte, né, do consumo. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho restaurantes que a experiência não é reproduzir. Eu me recuso a entrar num iFood da vida. Ou fazer delivery. Por quê? Porque eu não vendo produto. Eu vendo uma experiência completa. Sim. O cara vai lá, a pessoa vai lá. E tem a música, tem o ambiente. Quando você vai para dentro do delivery, invariavelmente você tem que ter uma marca muito forte. Você é achatado pelo preço, sim, né? Pelos cupons. A cuponização, né? Que pela cuponização. E aí as tuas margens ficam muito apertadas. E aí é uma guerra de preço. E ganha quem tiver mais caixa, quem tiver mais unidade, quem tiver melhor distribuição. Então o produto ele fica quase secundário. Com certeza. Dentro de uma plataforma digital. Como que você consegue ter um produto rentável e ao mesmo tempo memorável dentro de uma plataforma como o iFood ou 99 agora? Porque também o iFood até pouco tempo atrás tinha monopólio. E agora esse monopólio. Esse monopólio está caindo, né? Com 99 Delivery, empresas chinesas que estão entrando. Também, né? Então, tem outros gigantes que estão entrando que vão movimentar esse mercado graças às deusas, que eu acho que vai ser ótimo para todo mundo, inclusive para o próprio iFood. Me conta. Então, eu até acho que é só para falar um pouco da minha cronologia. Então, perdão, 2011, mas é porque quando eu criei aí chegou em 2011, eu, sei lá, falei, não dá mais. Preciso criar uma marca. Aí eu tentei registrar a La Traviata e não consegui, porque é um restaurante em Belém do Pará que eu conheço, é muito bom, inclusive, que já tinha marca. Acho que é coisa de Deus. Um segundo ponto, que eu acho que é uma coisa muito boa, porque eu considero Pizza Prime uma marca muito mais comercial, ela serve em outros países, enfim, muito mais simples de falar. E foi nesse momento que eu conheci o iFood. Olha isso, eu estou falando de 14 anos atrás. Eu criei a Pizza Prime, vai fazer 14 anos agora em outubro. Então eu falo que o meu início como empresário, eu entendo que foi em 2011, não em 2001. Até 2011 eu estava trabalhando, empreendendo, olhava no final do mês, sobrava uma graninha e dividia com quem tinha que dividir, boa. E aí... Mas, perdão, desculpa por te interromper, mas por que você teve essa ruptura? De você falar, não dá mais, eu preciso criar uma marca só porque... Porque não dava mais para gerenciar aqueles cardápios, aqueles preços, aquelas coisas. Não é impossível, né? Eu também tinha uma visão, um sonho grande. Falei, para eu crescer, não é impossível crescer dessa bagunça, né? Com 2 aqui, 3 ali, uma ali. Então eu falei, não, para eu crescer, a primeira coisa é começar por uma marca unificada. Então em 2011 eu criei a primeira Pizza Prime, comecei a abrir com amigos, não foi nem em São Paulo a primeira, foi no Rio Grande do Sul com um amigo meu do interior que tinha um outro negócio lá, foi em Novo Hamburgo. Aí você pega e modela isso para ser franqueável, já começa com essa era perspectiva. Era o esboço disso. Eu falo que ali eu saí de um comerciante, dono de pizzaria, para início de uma empresa de verdade, olhando uma empresa, olhando para a marca, né? Então... E o que o produto, o que você fez com o produto? Você enxugou a quantidade de SKUs? O que você fez com o produto? O que a Pizza Prime era diferente da La Traviata? A gente começou um processo, chegava antigamente, não sei se você lembra das pizzarias, chegava a ter 100 sabores de pizza. Né? Então a gente começou a enxugar, mas eu tive que fazer uma migração e eu tinha muito medo. Abri as pizzas Primes do zero, então eu peguei tudo que era de melhor e comecei a abrir fora. Abri na Bela Vista, foi a primeira Pizza Prime em São Paulo, que hoje é a nossa maior loja. A loja que mais fatura no Brasil, ela tinha 40 metros quadrados até aqui, a loja que mais fatura no Brasil. Agora a gente pegou o prédio todo, porque, enfim, nós queremos que ela continue sendo a que mais fatura, mas vendendo o dobro, né? Então, por isso que a gente estruturou ela. Então, eu peguei o que era de melhor do cardápio, obviamente o cardápio mais enxuto, e comecei um processo de transição e migração, que demorou 4 anos, porque minha família dependia daquilo, da La Traviata, da Piacere na Vila Mariana, da Moca, da Dona Leopolda. Eu fui abrindo algumas com os amigos e com a família, e comecei o processo de transição, mas obviamente eu comecei a enxugar cardápio,
entender um pouco um trabalho de branding, de marca, começar mesmo como uma empresa, né? Que aí essa transição durou uns 4 anos, 3 anos, 2 anos, depende. Imagina, na Vila Mariana eu fechei as duas, eu juntei duas em uma e mudei a marca. Caraca. Na Vila Leopoldina, que eu tinha do lado ali, esqueci o bairro, perto do Palmeiras ali, eu vou lembrar ali, perto do Palmeiras ali, eu juntei duas em uma e mudei marca. Então, foi desafiador, continuei abrindo e a gente, assim, foi começando a melhorar. Em 2015, eu falei, não, preciso ter uma massa, 2016 por aí, preciso ter uma massa, talvez de longa fermentação, não posso, porque naquele momento eu abri muitas lojas, sei lá, uns amigos em Santa Catarina, eu tinha loja em Macapá, tenho. Macapá, Belém, tinha no interior do Rio Grande do Sul, então você imagina. A massa eu fazia no dia, eu não, né? O pizzaiolo fazia massa no dia. Você imagina o frio do Rio Grande do Sul, com a umidade 45 graus em Macapá, era seco em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lá em, sei lá, em Rio Grande, e era super úmido. Então, você dependia da massa. E a massa é viva, né, cara? A massa é viva. Então, aí que a gente começou em 2015, 2016, não, vamos desenvolver uma massa de longa fermentação, não é nada muito elaborado, mas é uma massa boa de longa, porque aí você põe dentro da geladeira, a geladeira que fermenta. Então, dentro da geladeira, a temperatura é a mesma. Então, a gente foi começando a trazer processos. E junto com isso, que é uma das coisas que eu acho que mudaram a minha vida, ter acreditado no Delivery Online em 2011, que tinha um restaurante web, o iFood. Qual?